Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar de um personagem muito interessante. Todo mundo já ouviu falar em Gangazumba, Dandara e já ouviu falar principalmente no Zumbi dos Palmares. Exatamente, é uma figura que aparece na história de Palmares, mas nós não sabemos exatamente se é mito ou foi realidade. Alguns historiadores acreditam que sim. Essa figura é o Capitão Mouro. Durante muito tempo, nas selvas, nas matas de Pernambuco, o quilombo de Palmares resistiu à opressão da coroa portuguesa. E o Capitão Mouro é uma figura assim lendária. Teria acontecido o seguinte: ele era um oficial, um pirata ou um guerreiro mouro com extenso conhecimento militar. E se acredita que a defesa de Palmares foi feita por ele. Só que nós não temos muitos documentos sobre Palmares. A única menção do Capitão Mouro é do governador Caetano Melo e Castro, que manda uma carta para o Reino de Portugal falando das defesas de Palmares, que existem paliçadas muito bem feitas, um sistema defensivo, um fosso, torres de vigia. Essa descrição é o Caetano que faz e coloca isso como um feito do Capitão Mouro. Esse Capitão Mouro seria um africano muçulmano, e Mouro seriam todos os africanos do norte da África, sendo eles negros ou não, e também todo africano muçulmano eles chamavam de Mouro. Se era muçulmano, era Mouro. E ele veio para o Brasil, ninguém sabe como. O interessante é que durante as guerras entre os holandeses e portugueses no nordeste do Brasil, havia muitos soldados mercenários que eram muçulmanos. O próprio Maurício de Nassau, nós já mostramos isso aí em um vídeo, ele tinha uma guarda pessoal de 12 piratas muçulmanos que foram capturados, e Maurício achou os caras assim fora de série. Colocou como sua guarda pessoal. Eram marinheiros piratas, eles vieram do norte da África, provavelmente marroquinos. Esses caras eram de uma estatura muito grande e muito bons em luta, em artes marciais, principalmente com a espada. Então Maurício colocou eles como sua guarda pessoal. Eles foram tão importantes que esses caras foram para a Holanda, ficaram com Maurício de Nassau. Na cidade de Maurício existia uma rua chamada Rua dos Mouros, e também havia outra rua chamada Rua dos Judeus. E essa rua, a Rua dos Judeus, era uma rua que era um mercado de escravos na cidade de Maurícia. E os mouros lutaram durante muito tempo junto com os holandeses. Isso a gente pode ver no livro do Eduardo Bueno. O Eduardo Bueno tem um livro que fala a respeito disso. E o Capitão Mouro, ele vem também de outro livro. A gente acaba descobrindo o Capitão Mouro através de um romance, A Incrível e Fascinante História do Capitão Mouro. Mistura história e ficção. E é do Georges Bourdaloue. Espero ter falado o nome deles correto. Então o Capitão Mouro, ele foi uma figura histórica que pode ter realmente existido, porque muitos mouros fugiram, muitos muçulmanos. Como a gente fez o vídeo dos malês, a revolta dos malês, nós vamos ver que muitos muçulmanos estavam em Palmares, e muitos deles eram soldados, eram guerreiros. Os piratas árabes, como diz no livro Capitães do Brasil, eles foram até o Rio da Prata. Vai lá que um desses capitães, esses soldados, apareceu em Palmares. No livro do Capitão Mouro, ele é um naufrágio, que ele naufraga e acaba ajudado por um judeu, que era comum naquela época. Judeus e muçulmanos eram amigos aqui no Brasil, eles sofriam uma perseguição igual, e vai até Palmares. Mas nós não sabemos se isso realmente é verdade. Por quê?
Quando Caetano de Melo e Castro fala das defesas de Palmares, porque eles estavam tomando uma surra. Então eles colocam o Capitão Mouro como se fosse uma desculpa. Ah, não são negros fugidos, não. Eles têm ajuda de um experiente militar muçulmano. E o termo capitão é usado como um termo de mando. Tanto Caetano Melo e Castro era o capitão da capitania de Pernambuco. Esse termo de capitão não era exatamente militar, era um termo usado para mando. Tanto que o rei de Portugal, Dom Pedro II, chama Zumbi de Capitão Zumbi. Então esse termo de capitão era um termo muito comum entre o pessoal naquela época. Tinha o capitão do mato e vários tipos de capitanias, né? Todas as capitanias eram comandadas por um capitão. Então o termo de capitão era usado. Então o Zumbi dos Palmares teria, né, usado o Capitão Mouro na sua últimos anos do Quilombo para organizar as defesas de Palmares. Só que em 1694 eles contrataram Domingos Jorge Velho para exterminar o Quilombo de Palmares. E a gente conhece essa história, né? Que ele ataca Palmares, destrói Palmares, Zumbi foge, consegue se evadir do local, vai para um esconderijo, é traído, e nessa traição ele é morto e sua cabeça cortada. O Capitão Mouro, ele desaparece da narrativa, não se sabe se ele sobreviveu a Palmares, porque muita gente acha que todos foram capturados, mas não foram. Muitos quilombolas conseguiram escapar de Palmares e fugir mata dentro. Então o mito do Capitão Mouro se tornou. Seria apenas uma criação para engrandecer Palmares ou realmente ele existiu? Ele pode ter sido usado como desculpa. Mas o que nós sabemos de verdade é que Palmares existiu e Zumbi existiu. E a resistência contra a escravidão é um fato. Se o Capitão Mouro existiu ou não, isso já é uma outra história. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.